Portanto, como dizia sempre, né, bem-vindo a mais um unboxing, não era assim que a gente começava? E por que eu escolhi as cartas do Apocalipse? As cartas do Apocalipse são cartas de Jesus para as igrejas, de todas as épocas, como nós veremos. São cartas de Jesus para você, crente, para mim. São cartas de Jesus para nós. E a gente está vivendo uma época tão difícil, né? tão delicada em tantos sentidos. Seria bom a gente abrir e ler uma mensagem de Jesus para nós. E essa carta, ou as cartas do Apocalipse, têm essa intenção. Uma mensagem de Jesus para as igrejas. Esse foi o primeiro motivo. Em segundo lugar, eu queria um texto que tomasse apenas a sexta-feira agora, apenas essa sexta. Porque, como eu disse, na próxima semana o congresso com o pastor Emílio Garófalo e na outra sexta-feira, aí sim a gente vai pegar um livro maior e vai gastar mais semanas num determinado livro. Então eu quero tentar fazer o unboxing das 7 cartas hoje e eu posso depois passar para vocês o PDF desses slides, tá? Então vamos lá, o Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? Não sei se você sabe, eu já preguei uma série inteira no livro do Apocalipse, ela está no YouTube, e ela está no nosso canal, e ela está no nosso site, todos os textos. Muito antes de pandemia, assim que eu cheguei aqui em 2016, logo em seguida, foi uma das primeiras séries que eu preguei, foi no livro do Apocalipse. Então, você pode se aprofundar lendo os textos que estão lá, ouvindo as mensagens que estão lá. O que significa 666, o que é a marca da besta. Enfim, meu sonho é pregar num casamento, Apocalipse 13, a besta que emerge do mar com os chifres. Quero cada chifre uma lição para o casamento, para você não ser besta no casamento. Mas quem escreveu o Apocalipse? O próprio livro nos diz, em Apocalipse 1, versículo 4, eu, João apóstolo, o último apóstolo vivo. João não escreveu o Apocalipse como sendo seu último livro. O último livro que João escreveu não foi o Apocalipse. Foi Terceira de João. João escreveu, como nós estamos vendo aqui em Apocalipse 1:9, quando ele estava na ilha de Pátimos. Estava refugiado lá, estava exilado, estava preso na ilha de Pátimos. Depois que a ilha de Pátimos, a 55 quilômetros da costa de Éfeso, no mar Egeu, hoje é a Turquia, ficava muito próximo de Éfeso, digamos a principal cidade da Ásia Menor. Quando João é libertado de Pátimos, ele vai para Éfeso. E de Éfeso, provavelmente, ele escreveu a primeira carta de João, a segunda e a terceira. Portanto, a terceira carta de João é o último livro, cronologicamente falando. É muito interessante isso. A gente ainda vai desembrulhar as cartas de João e você vai ver como é lindo e interessante ler que o último documento inspirado no Novo Testamento é Terceira João. Porque a mensagem de Terceira João é muito linda. Mas João escreveu, o Apocalipse foi endereçado a igrejas. 7 igrejas na província da Ásia Menor. João, ele vai no verso 9 do capítulo 1, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Então veja bem, Apocalipse não é um livro para te assustar. Apocalipse é um livro para te consolar no sofrimento. Está muito claro, João mesmo está dizendo o que ele quer com esse livro. Ele quer te consolar no sofrimento, ele quer que você persevere. Ele está dizendo, eu sou companheiro de vocês
no sofrimento, na perseverança, perseverança para a qual Jesus nos chama. Eu, João, esse companheiro de vocês no sofrimento e na perseverança para a qual Jesus nos chama, eu estava exilado na ilha de Pátimos. Por qual motivo? Por pregar a palavra de Deus. Agora, pregar a palavra de Deus já era em si um problema no mundo pagão. Por exemplo, a pregação das Escrituras, no contexto do Império Romano, impedia você de se curvar diante do imperador. Isso já era um problema. Mas ele diz mais, a palavra que ele pregava, a palavra de Deus, ela tinha um foco: Jesus. A palavra e testemunhar a respeito de Jesus. Então ele estava preso por isso, porque ele pregava a Bíblia com foco em Cristo. E isso é curioso, porque ele está dizendo aqui para nós no verso 9 do capítulo 1, nas entrelinhas, que ele vai fazer a mesma coisa que no Apocalipse. Ele vai continuar pregando a palavra de Deus com foco em Jesus. Então o Apocalipse é sobre Jesus. Aliás, se você ler o versículo 1, eu não tenho anotado aqui, mas eu vou abrir minha Bíblia e eu peço que você abra a sua, em Apocalipse no capítulo 1, o cabeçalho do livro. Lembra, eu falei isso no encontro que eu tive com o discipulado dos homens em Marcos na semana passada, essa semana. Você recebeu o Apocalipse, veja, olha aqui, um pergaminho enrolado assim. Um livro, era um pergaminho enrolado. Não tinha capa, não tinha título. Para você saber do que se tratava o documento, você o abria e você lia as primeiras linhas, as primeiras palavras. As primeiras palavras dos livros bíblicos, o cabeçalho dos livros, o primeiro versículo, que geralmente a gente não dá valor nenhum, a gente cai logo na mensagem, especialmente no Novo Testamento, especialmente as cartas, especialmente o Apocalipse, os primeiros versículos são o título do livro, de algum modo. E mais, uma sinopse do que vai tratar o livro. É mais ou menos assim. Então, quando você abre o pergaminho de Apocalipse e lê o início, olha a primeira coisa que você lê: Apocalipse de Jesus Cristo. Não, mas não está escrito Apocalipse de Jesus Cristo, está escrito Revelação de Jesus Cristo, não é? Porque a palavra Apocalipse significa revelação. Então, quando você abre a Bíblia, você vai ler literalmente, quando você abre o pergaminho, você vai ler literalmente Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Tanto é assim que no inglês, na Bíblia em inglês, o livro de Apocalipse não chama Apocalipse, chama Revelation, revelação. Porque Apocalipse, traduzido, é revelação. O português optou por transliterar e manter o título como Apocalipse. Mas, na verdade, você abre e você está lendo Revelação de Jesus Cristo. Então, essas 4 primeiras palavras, Revelação de Jesus Cristo, é o título. Esse livro é sobre quem mesmo? Sobre quem? Jesus Cristo. Em primeiro lugar, esse livro não é sobre as coisas ruins dos tempos do fim. O tema de Apocalipse não são as coisas ruins do tempo do fim. João está dizendo que o tema do livro é Jesus Cristo. E o que ele quer fazer com Jesus Cristo? Ele quer revelar Jesus Cristo para nós. Mas ele vai revelar Jesus Cristo para nós dentro
dentro de um contexto. Qual é o contexto? Continua lendo. João explica aí no capítulo 1, versículo 1. Espero que você esteja acompanhando aí na sua Bíblia. Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Então ele vai mostrar para nós quem é Jesus dentro do contexto dos acontecimentos dos tempos do fim. E os tempos do fim, sabe quando eles começaram? Quando Jesus veio pela primeira vez. Virei em breve, é assim que termina Apocalipse. Os tempos do fim não são mais tempos do fim 2022 do que era tempos do fim no século I, quando Jesus foi assunto aos céus. É claro, cronologicamente, para nós, a gente está mais próximo do fim do que no século I estavam os primeiros crentes, certo? A lógica é certa. Mas os tempos do fim foram inaugurados quando Jesus veio, iniciando o reino dos céus. Então, é muito importante você entender que Apocalipse 1, versículo 1, diz para nós que o Apocalipse se trata de ser uma revelação de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará no contexto dos tempos do fim. Aí João, voltando agora para a nossa tela, Apocalipse 1:9, ele escreveu isso, estando preso em Pátimos, por falar desse Jesus, durante o domínio de um imperador que foi muito brutal, sobretudo com cristãos, o imperador Domiciano, que governou Roma, o império, de 81 a 96 depois de Cristo, e o Apocalipse foi escrito mais ou menos entre 90 e 96 depois de Cristo, bem no finalzinho, talvez até no último ano do reinado de Domiciano. Depois João é libertado, ele é o último apóstolo que estava vivo. Então a carta foi escrita por João, para quem mesmo? Para igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor. Quer ver? Olha só, Apocalipse 1:9, verso 10 agora. Olha o verso 10 aí. Era o dia do Senhor, me vi tomado pelo Espírito, de repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo que você vê, e envie o livro às 7 igrejas na Ásia Menor. 7 igrejas, quais? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João escreveu para 7 igrejas. 7 aqui é o primeiro conjunto de 7s no Apocalipse. Você tem as 7 igrejas, você tem as 7 trombetas, você tem as 7 taças. 7 igrejas, não porque havia apenas 7 igrejas na Ásia Menor. A gente sabe que na Ásia Menor existia outras igrejas. Na Ásia Menor, por exemplo, estava Colossos. E outras igrejas. Mas João, inspirado por Deus, ele resolveu escrever dando nome a 7. O número 7, além de perfeição, representa totalidade. É como se João estivesse nos dizendo que ele escreveu para todas as igrejas daquela região, com destaque para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o Apocalipse é uma revelação da pessoa de Jesus no contexto do final dos tempos. Quem o escreveu foi João, e ele escreveu para igrejas. Portanto, Apocalipse é um livro pastoral. Todas as cartas no Novo Testamento que foram escritas para igrejas é de cunho, ou são de cunho o quê? Pastoral. Apocalipse é um livro pastoral.
O tema, eu já mostrei para vocês, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse 5, versículo 5 diz: então um dos 24 anciãos me disse, não chore, o leão da tribo de Judá. Quem que é o leão da tribo de Judá? É Jesus Cristo. Então é uma figura, é uma imagem para Jesus. Eu não vou aqui desembrulhar o que significaria isso. Ele é o herdeiro do trono de Davi, ele conquistou a vitória, essa palavra é importante, vitória, e ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Uma palhinha para você. Antes de falar da palhinha, preste atenção, qual é o tema do Apocalipse? A revelação do Cristo vitorioso. Vamos lá de novo. O tema é a revelação do Cristo que venceu. Venceu a perseguição, venceu a morte, venceu o pecado, conquistou vida eterna e etc. Esse é o tema. João quer que a gente veja que quem está em Cristo, na igreja de Cristo, está do lado dos vencedores. Já são vencedores em Cristo Jesus. Aliás, quem é que entendeu isso? Um dos apóstolos, e escreveu exatamente assim. Quem foi que falou de Paulo? Somos mais do que vencedores. Somos, ponto. Não é que seremos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse Cristo vencedor, ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Que livro? O livro da história. Eu não vou me detalhar aqui, porque nós não vamos desembrulhar o capítulo 5. Você vai ter que assistir minha série lá no site, lá no YouTube. Mas os 7 selos representando a totalidade o selo é o decreto de Deus. Então Cristo é quem vai abrindo ou quebrando ou fazendo com que aconteça os decretos de Deus para a história. Ele tem a história na mão, ele desenrola o rolo, ele abre o livro da história. A história está nas mãos do Cordeiro de Deus, do leão da tribo de Judá, o herdeiro de Davi que conquistou a vitória. Ele dirige a história. Esse é o ponto. Esse é o tema. E olha como o livro termina, ainda dentro do tema. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz. Quem é a testemunha fiel? Jesus. Ele diz, sim, venho em breve. 2022 anos se passaram. E ele já dizia, em breve. Porque um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia para o Senhor. O fato é que Jesus inaugurou o início do fim, com a vinda dele e assim por diante. Então ele diz, eu venho em breve. Se ele vem em breve, ele vem vitorioso. Eu gosto de dizer, em Apocalipse 19, eu vou dizer algo, depois vocês tirem da filmagem. Existiria, é brincadeira, tá? Não estou dizendo que é fato. Existiria uma base bíblica para você fazer tatuagem. Abrir o zoinho já, né? Porque diz lá que ele vem na coxa tatuado, tem alguma coisa tatuada na coxa dele. Vitorioso. Depois você vai ler o Apocalipse 19. Não estou dizendo para você fazer tatuagem, não. O pastor falou que está na Bíblia. Não, eu estou mostrando para você que eu usei essa imagem porque os conquistadores no Império Romano, eles tatuavam suas vitórias no corpo. E o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o vencedor, ele conquistou, ele virá em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Então, diante da certeza de que ele virá em breve, verso 20, o penúltimo versículo do Apocalipse, com base nessa esperança, descanse seu coração na graça do Senhor Jesus Cristo. Descanse, ele virá em breve, descanse na graça. Esse é o tema do livro.
O propósito de Apocalipse é uma revelação profética da pessoa, da obra e da vitória de Jesus. É um desfecho triunfal de como o Senhor dos Senhores venceu e as implicações éticas disso para o presente. Ele quis ajudar os primeiros leitores, porque a Bíblia ela é sempre assim, ela tem uma aplicação direta para os seus primeiros leitores e ela tem uma implicação constante, digamos, para todos os crentes de todas as eras. Então, João queria ajudar aqueles primeiros cristãos a entenderem o que estava acontecendo, aquela perseguição toda, aquele sofrimento todo, aquela apostasia toda, gente perdendo a fé, a igreja sendo perseguida, crente morrendo, pastor sendo assassinado, como nós veremos aqui numa das cartas. Então João quer que a igreja entenda o que estava acontecendo naquele sofrimento à luz de Jesus Cristo. E ele quer o mesmo para nós hoje. E uma coisa muito importante, gente, a escatologia, que é a doutrina sobre as coisas dos tempos do fim, a escatologia, Pedro vai dizer isso, inclusive, numa das cartas dele que a gente vai desembrulhar. A escatologia tem como fim encorajar-nos à perseverança para que a gente viva de um modo ético no mundo. Então Pedro, quando ele vai falar das coisas do fim, numa das cartas dele, ele fala, diante dessas coisas, tendo falado dos tempos do fim, aí ele vem exortar os crentes a viverem eticamente. De novo, escatologia não é para te assustar, é para te encorajar a perseverar, vivendo de um modo ético. Então, esse é o propósito do livro. As características literárias. O livro, ele se divide em 3 gêneros. O gênero apocalíptico, o gênero profético e o gênero epistolar, ou carta. Eram gêneros comuns, mas se você dissesse assim, pastor, se a gente tivesse que definir o Apocalipse num gênero principal, ele é epistolar. Nós vamos ver, eu vou te mostrar como e porquê. É uma carta. É uma carta com conteúdo profético e apocalíptico. Apocalíptico, porque o Apocalipse usa de linguagem enigmática, linguagem simbólica, para retratar a dramática vindicação e o triunfo de Deus e seu povo no fim dos tempos. É uma linguagem simbólica. Eu falo muito disso na série que eu preguei em Apocalipse. Eles precisavam usar uma linguagem simbólica, eles estavam sendo perseguidos, não tinha como falar diretamente dos inimigos da fé, não tinha como confrontar Roma diretamente. Usaram de linguagem apocalíptica e nesse sentido. E é profético no sentido de que o que é a profecia bíblica? O que é o profeta bíblico? A gente pensa que o profeta bíblico é o cara que adivinha futuro. Infelizmente, fizeram isso da profecia bíblica. O profeta é o cara que vai contar o futuro da milênio. Quando na verdade a profecia é o quê? É olhar para o que Deus fez, é olhar para o que Deus prometeu fazer e te dar uma mensagem de exortação e encorajamento para o presente. É muito mais isso do que assim diz o Senhor, Bruno, se você não tomar cuidado, seu carro vai capotar e você vai morrer, você está em pecado. Isso não é profecia, isso é agouro, isso é paganismo. Profecia bíblica não é isso. Profecia bíblica é você buscar de Deus uma palavra para hoje, no sentido de encorajar você, exortar você à luz do que Deus já fez e prometeu fazer. Então Apocalipse é isso. Ele é uma carta com tônica apocalíptica e profética. Olha como o livro se divide, para você entender que é uma carta.
Ele tem uma introdução, que é o capítulo 1, de 1 a 8. Ele tem o corpo da carta, com elementos apocalípticos e proféticos, que é do capítulo 1, verso 9, ao capítulo 22, verso 5. Essa divisão eu retirei com adaptação da Bíblia de Estudos NAA. Você precisa juntar um dinheiro e ter essa Bíblia. Bíblia de Estudos NAA. Você precisa dessa Bíblia. Na Amazon você sempre encontra ela com um preço muito bom. É um presentaço para você dar para o seu menino adolescente, para ele guardar para o resto da vida e fazer as consultas dele. É excelente Bíblia. E eles dividem muito sabiamente desse modo. A introdução, capítulo 1, de 1 a 8. O corpo da carta, capítulo 1, verso 9 ao 22, verso 5. E a conclusão da carta, que é o capítulo 26, do 22, do verso 6 ao 21. Agora, o corpo da carta, que é essa parte do capítulo 1, verso 9 até o 22, verso 5, o corpo da carta se divide em dois. E João mesmo vai nos explicando isso. É importante você ler a Bíblia, gente, enxergando o que o autor está te dando. Aí ele vai te dizer como é que ele divide a carta dele. Ele conta isso. Olha o verso 19. Apocalipse 1, 19 é quem nos dá a divisão do corpo da carta. Verso 19 do capítulo 1. Portanto, João, escreva o que você viu. Duas coisas. A primeira parte da carta. Tanto as coisas que estão acontecendo agora. E aí, quais são as coisas que estão acontecendo agora? É a revelação que Jesus faz de si mesmo no capítulo 1 do livro, e as cartas às 7 igrejas, capítulo 2 e 3. As coisas que estão acontecendo agora, mas o agora não servia apenas para o primeiro século, quem recebeu o Apocalipse e leu. É para nós, o agora somos nós. Quem somos nós agora? Jesus que se revela a nós, e a gente vive num contexto de igreja. As coisas que estão acontecendo agora, capítulo 1, verso 9, Jesus se revelando até o fim do capítulo 1, capítulos 2 e 3, as cartas às igrejas. E a segunda parte do corpo da carta é as coisas que acontecerão depois, que é do capítulo 4, verso 1, até o 22, verso 5. Dentro dessa divisão toda, nós vamos nos concentrar nas coisas de agora. É o nosso unboxing. Quais são as coisas de agora? Como eu disse, no capítulo 1, se você tiver a Bíblia aí, aberta ou no aplicativo mesmo, quero que você enxergue, porque geralmente a Bíblia traz os títulos. No capítulo 1, de 9 a 20, você tem o Filho do Homem entre as suas igrejas. Essa revelação, ela é tão importante, porque quando João for endereçar cada igreja em cada carta, nos capítulos 2 e 3, a introdução de cada carta traz um aspecto de quem Jesus é, retirado do que Jesus revelou no verso 9 ao 20 do capítulo 1. Repetindo, Jesus se revela entre as igrejas. Jesus é para a igreja, Jesus vive na igreja, para o seu povo, com o seu povo. E as descrições que são feitas de Jesus no capítulo 1, de 9 a 20, serão usadas, várias delas, cada uma para uma carta. E é curioso, porque a descrição que é usada para cada carta não se repete na outra. Porque a descrição de Jesus para cada carta era aquilo de que cada igreja precisava de Jesus. Olha que lindo! É o Jesus, é o personal Jesus. É o Jesus pessoal, aplicado para cada problema, para cada pessoa, para cada igreja. É lindo isso. E se você vai para ler o Apocalipse, achando que o Apocalipse é um livro difícil, e você não presta atenção, você perde essas coisas.
Então, o Jesus que se revela entre as igrejas, no capítulo 1, de 9 a 20, esses atributos, essas descrições aparecerão, recortes dela, um para cada igreja. E aí do capítulo 2, verso 1, até o fim do capítulo 3, a carta de Jesus às 7 igrejas. Jesus fala como Senhor, ele fala como Rei das igrejas, ele elogia as qualidades, essencialmente ele faz isso, elogia as qualidades, repreende os pecados e promete recompensar aos que vencerem. A 7, como eu disse, representa a totalidade. Sabemos que na Ásia Menor tinha, por exemplo, a igreja na cidade de Mileto, mas Mileto não aparece nas 7 cartas. Existia Colossos, Colossos não aparece nas 7 cartas para a Ásia Menor. É um número que representa a totalidade. Agora sim, vocês viram que eu parti lá da autoria para entrar no nosso tema. Cada carta, cada uma das 7, se divide em pelo menos 5 partes, iguais. Como é que Jesus começa cada carta? Ele começa descrevendo a si mesmo. Esta é a mensagem, geralmente, como eu disse, usando termos a respeito dele, extraídos do que ele revelou no capítulo 1, geralmente ele fala assim: esta é a mensagem daquele que... Aí vem uma descrição de Jesus, retirada lá do capítulo 1. E aqui, gente, a gente aprende algo muito importante sobre a mensagem de Jesus para a igreja, para você e para mim. A coisa mais importante que Deus tem a dizer para você, e a coisa mais importante que Deus tem a dizer para a nossa igreja, ou para qualquer igreja, é quem Ele é. Porque cada carta começa assim: esta é a mensagem daquele que, antes de falar do problema, antes de exortar, antes de encorajar, antes de dar dicas, o que você mais precisa, crente, o que eu mais preciso, é de quem Jesus é. É isso que a gente aprende. Ele começa descrevendo a si mesmo. Gente, isso aqui ensina pai corrigir filho, isso aqui ensina marido tratar mulher, isso aqui ensina você lidar com um problema com um amigo. Você não começa com um problema, você começa com quem Cristo é. É muito lindo o que Jesus está ensinando para a gente. Descrevendo a si mesmo, ele passa a fazer o diagnóstico da igreja. Ele faz o diagnóstico da sua vida, ele faz o diagnóstico da minha vida. Um diagnóstico às vezes positivo, exceto Sardes e Laodiceia. As igrejas de Sardes e Laodiceia não tem nada de positivo para elas. Jesus também faz diagnósticos negativos, exceto Esmirna e Filadélfia, que não tem nada de negativo para elas. E o diagnóstico geralmente começa assim: conheço, e aí vem o que ele conhece. Ou sei de tudo, e aí vem o que ele sabe de tudo. Então ele revela a si mesmo, ele faz o diagnóstico, ele traz consolo ou uma ordem para a igreja, resultado do diagnóstico que ele fez. Ele ordena que se ouça e se atenda. Agora veja, porque todas as cartas terminam dizendo assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas, é plural. Então é assim, ó, por mais que a mensagem de Éfeso foi primeiro para Éfeso, ela é também para todas as igrejas. Certo? É plural. Todas as cartas terminam: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é uma mensagem particular, mas que se aplica a todos de algum modo. Então, outra coisa que eu quero que você note, que é muito importante. Veja bem, Jesus começa falando de si mesmo, e ele termina cada carta, de algum modo, com uma bênção. Por quê? Porque a sua fé e a minha fé são necessários, ou são necessária, a nossa fé ela é necessária
para a gente vencer o pecado. E a maneira de nós alimentarmos a nossa fé é alimentando-se de promessas de Deus. Então é assim que ele vai terminar a carta. Cada carta, ele prenuncia as visões dos capítulos 21 e 22. É interessante, porque a promessa para cada igreja, você tem que depois ler lá o final do livro, capítulo 21 e 22, para você ver que as promessas que vai para cada igreja e que todas devem ouvir, elas são ampliadas no final do livro, 21 e 22. Então, e essas promessas de Jesus é a maneira de você alimentar sua fé para você manter-se perseverante e combatente do pecado. Promessas. Porque não adiantaria nada Jesus chegar e dar a bronca na igreja, como ele dá, e dizer, agora muda. Ninguém muda assim. A gente muda mediante promessas. E aí ele dá promessas. E se você se agarrar às promessas, você consegue alimentar a fé para vencer seu pecado, sua tentação e assim por diante. Essa é a estrutura da carta. Então vamos às cartas. Cartas de Jesus. O que importa para Jesus? O que é importante para Jesus? O que Jesus quer da igreja? O que Jesus quer de você? Então eu resumi a mensagem do que Jesus quer de você e de nós em uma palavra. Quando você lê a carta à igreja de Éfeso, você aprende que Jesus quer de nós amor. Quando você lê a carta de Esmirna, você vê que Jesus quer de nós perseverança. Quando você lê a carta de Pérgamo, você vê que Jesus quer de nós verdade. Quando você lê a carta de Tiatira, você vê que Jesus quer de nós pureza, em todos os sentidos. Quando você lê a carta de Sardes, você vê que Jesus quer de nós vitalidade, vida. Quando você lê a carta de Filadélfia, ou a Filadélfia, você vê que Deus quer de nós, Jesus quer de nós fidelidade. E a carta de Laodiceia, ou a Laodiceia, revela que Jesus quer de nós fervor. Agora, dá uma olhada nessa tela e veja o que Jesus quer de mim, de você e da igreja. E veja se essas não são as grandes necessidades para a minha, para a sua vida, para as igrejas, neste momento da história pós-pandemia. Onde exatamente hoje, na nossa cidade, o decreto já aboliu máscara para uso interno, por exemplo. E a maioria dos crentes continua, ora sem amor, pararam de perseverar, abriram mão da verdade, não estão vivendo uma vida pura, não têm vitalidade, não são fiéis, perderam o fervor. Por isso eu escolhi as cartas para a gente desembrulhar nessa retomada dos refugiados. Tá certo? Então vamos lá? Vamos às cartas? Vamos para a Bíblia? Éfeso. Éfeso abandonou o primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela foi elogiada pela vigilância doutrinária, mas ela foi repreendida porque perdeu o amor. Porque é assim, gente. Doutrina, verdade, conservadorismo sem amor não presta para Jesus. Éfeso talvez fosse a igreja mais conservadora das 7, mas abandonou o amor. E Jesus diz, não serve para mim. O grande monumento da cidade, que contava mais ou menos 600 mil habitantes, é muita coisa para aquela época. O grande monumento era o templo de Ártemis, e um dos seus símbolos era a tamareira, uma árvore que ficava dentro do templo. E por isso no versículo 7, a alusão à árvore da vida.
Porque os habitantes de Éfeso buscavam vida, refúgio, na tamareira do templo de Ártemis. E vem a promessa da árvore da vida no verso 7, concluindo a carta a Éfeso. Olha como é que Jesus fala com a igreja. Leia aí, você pode acompanhar na Bíblia ou na tela, eu tenho o texto aqui. A presença de Jesus, eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Jesus presente, ele se revela, verso 1 do capítulo 2. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Quem era o anjo? Muito provavelmente o pastor da igreja, o responsável. Mas há bons comentaristas bíblicos que chamam de anjo da igreja como se fosse se referindo ou se comunicando com a personalidade da igreja, a natureza da igreja. Cada instituição tem sua personalidade, tem seu jeitão. Então é como se talvez estivesse fazendo referência a isso. Mas parece mais adequado a gente ver como sendo uma mensagem para o anjo, para o mensageiro da igreja, para o pastor, porque anjo significa isso, mensageiro, em Éfeso. Lembra que eu falei que toda carta começa com uma descrição de quem Jesus é, retirada lá do capítulo 1? Eis a que vem para Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? As 7 igrejas. Então, Jesus começa se revelando assim, ele é quem segura na mão direita as 7 estrelas. Ou seja, o que ele vai abordar com relação a essa igreja tem a ver com ele segurar as igrejas, a igreja. Então isso já vai te dizer como é que você tem que continuar lendo. Aquele que segura na mão direita as 7 igrejas. A mensagem daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. De que modo Jesus se revela para você aqui? Ele é quem segura a sua vida e Ele está com você, andando com você. É Ele quem segura e sustenta toda a igreja e Ele está na igreja. O elogio de Jesus. O que Ele elogia de Éfeso? Sei de tudo que você faz. Ele é onisciente. Eu vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Trabalho árduo, perseverança. Sei que você não tolera os perversos. Olha que coisa linda, gente. Uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, uma igreja intolerante ao pecado e ao perverso. Excelente. Uma igreja conservadora, crente. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos. Não aceitava qualquer um chegando e dizendo, nós somos apóstolos, nós somos pastor, nós temos uma palavra de Deus. Não servia isso. Eles examinavam, não bate com o documento chamado Bíblia, você não serve. Então gente que se dizia apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Conheciam a Bíblia e portanto sabiam dizer quem era o falso do verdadeiro pastor, ou profeta, ou apóstolo. Então, examinava pelas escrituras. Veja que esse verbo aqui nos remete à prática dos bereanos, de examinar tudo pela Bíblia. Então era uma igreja que examinava pela Bíblia. Vai juntando essas qualidades: trabalho árduo, perseverança, não tolera os perversos, examinou as pretensões dos apóstolos, mas não são, descobriu que são mentirosos. Outra coisa, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Quem não quer ter um marido assim? Quem não quer ter uma esposa assim? Quem não quer uma namorada assim? Quem não quer uma família assim? Quem não quer um filho assim? Quem não quer uma igreja assim? Não é mesmo? Olha as qualidades. Outra coisa, no verso 6,
Outra coisa a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas. Olha que interessante, gente. Você já ouviu falar nessa marca aqui, né? Nike. Nike é o início do nome Nicolau. Laos, no grego, é povo, gente. Nicolau, conquistador do povo, conquistador das gentes. Nike significa conquista. Quem foi o precursor das doutrinas nicolaítas? Sabe o que Irineu, da igreja primitiva, os pais da igreja diziam? Sabe quem foi o cara que deturpou tudo isso? Se você ler lá em capítulo 6 de Atos, você vai ver que um dos diáconos se chamava Nicolau. Esse Nicolau nunca foi crente de verdade. Veja que passou pelo crivo da igreja primitiva, hein? Foi visto como um homem cheio do Espírito. Mas ele desenvolveu uma doutrina que conquistou o povo. E essa doutrina tinha a ver com idolatria e imoralidade, que era toda a religião pagã, do mundo pagão. O paganismo consiste em idolatria e imoralidade. Então, você olha para a igreja de Éfeso, ela odiava isso. Ela odiava ídolos, ela odiava a imoralidade. Como Deus também, como Jesus também odeia. Então, essa igreja, quem não quer uma igreja assim? Trabalhadora, perseverante, intolerante ao erro e ao pecado, que examina tudo pela Bíblia, que sofre pacientemente, não desiste, odeia ídolos, odeia o pecado, odeia imoralidade. Qual era o problema daquela igreja? Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que você tinha no princípio. O que é o amor? O que era o primeiro amor? O amor a Cristo, o amor a Deus e o amor ao próximo. A Bíblia, a lei se resume no amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás também o próximo do modo como você se ama. Então é interessante que o que Jesus quer de nós é tudo isso que a gente viu nos versos 2, 3 e 6. Mas tudo isso se perde, porque a palavra é forte. Eu tenho contra você. Não é uma palavra branda. Olha, mas você precisa ter um pouco mais de amor. Não, a palavra é dura. Você não ama mais. Oh, meu povo, que lição para nós reformados, que amamos a sã doutrina, examinamos a Bíblia, mas não temos amor para lidar com o próximo. Que lição para nós, para lidarmos com qualquer relacionamento. Gente, Jesus está dizendo que a gente perde a razão quando a gente perde o amor. Sim, por uma igreja trabalhadora, bíblica, conservadora, por uma igreja inimiga do pecado, da idolatria, da imoralidade. Sim, uma igreja que examina tudo pela Bíblia e diz isso é mentira, isso não é verdade, isso não é bíblico, não pode ser assim. Mas por uma igreja que ame. E quer que eu te diga uma coisa? A igreja de Éfeso descreve o conservadorismo evangélico mundial. E para Jesus, ele diria: eu tenho contra você que você não ama. Então, aqui cabe grandes coisas. Por exemplo, nossos avós, nossos pais, sobretudo quem cresceu em igreja,
eles foram de uma geração que tinha tudo isso aqui, ó, trabalho árduo, perseverança, não tolerava pecado, examinava a Bíblia, sofria, não era mole como um povo hoje é mole. A gente é mole, a gente tem o couro mole, eu tenho falado disso há muito tempo. É um povo que odeia obras más, como Deus odeia. Mas quando Jesus olha para essa geração, para essas igrejas, para esse tipo de atitude com amigos, com namorado, com cônjuge, seja com quem for, ele fala, não pode faltar o amor. Esse é o diagnóstico dele. E aí, o que ele prescreve? Verso 5. Veja até onde você caiu. Ou seja, retrocede, vai puxando ali. Como é que foi que esse seu amor foi se perdendo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, diz Jesus. Onde esse amor foi morrendo? Onde esse amor foi caindo? O que aconteceu? Por que foi caindo? Olha, gente, uma das coisas importantes, um dos meus heróis é John Piper, você sabe disso. Em 2010, ele tirou um sabático de 8 meses para aconselhamento pastoral. Ele foi reavaliar a vida, o ministério, o casamento. Não que houvesse pecado, divórcio, não, mas porque Piper luta muito com duas coisas. Ele fala isso sempre. Ele luta com a instabilidade de humor dele e ele luta com, às vezes, raiva. Ele briga, ele dá umas respostas. E a mulher dele é uma mulher muito doce. E chegou num ponto da vida que ele falou, eu preciso avaliar, eu estou na reta final do meu ministério, da minha vida, eu tenho que terminar bem. E uma das coisas que ele já falava, eu ouço sermões dele desde quando ele começou, e um sermão que eu ouvi recentemente, ele estava com a idade que eu estou hoje, 49 anos ele estava fazendo, eu faço 49 anos em junho. Aí ele falou da necessidade de descanso para ele, de dormir. Se você não tem reservas, você perde o amor, você perde a paciência. Então, um dos motivos que geralmente você não vai perdendo o amor, passa por aí. Falta de descanso adequado, idolatrias no coração, desejo de controlar tudo. E é interessante porque quando você lê Romanos 2:4, você vai ver Paulo exortando e dizendo, vocês não sabem que a ferramenta que Deus mais usa para nos levar ao arrependimento é a bondade e a paciência. Vocês não sabem que a bondade e a paciência do Senhor nos leva ao arrependimento? Então, Jesus está dizendo que a gente tem que examinar, a gente tem que puxar a ficha. Onde foi que eu fui perdendo o amor? Com o que meu coração começou a competir? E aí a solução é: arrependa-se, volte a praticar as obras que no início praticava. E aí, lembra que eu falei que a palavra de Jesus é séria? Se isso não acontecesse, se eles não examinassem, se eles não se arrependessem, então, primeiro, exame. Segundo, arrependimento. Terceiro, prática. Se eles não examinassem, se eles não se arrependessem, se eles não praticassem, do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar entre as igrejas. Se você chegar em Éfeso hoje, existem ruínas, mas não existe igreja. É triste.
Então, a prescrição de Jesus é sob pena de tirar de você o candelabro, de tirar de você o brilho, de tirar de você a luz, de tirar de você seu lugar entre as igrejas. E aí vem o desafio e a promessa. Como é que você vence isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, primeira coisa, ouvir. Gente, ouvir não é fácil. Sobretudo se a gente está cheio de razão. Jovens, a faixa etária mais difícil de lidar é quando você começa a entrar na adolescência e na juventude. Você sabe tudo. A pior fase da vida é quando você chega à conclusão de que você já sabe mais do que seu pai. Você sabe mais do que todo mundo. Isso é um dilema, isso é uma crise. Não vai haver cura, não vai haver sabedoria se você não parar para ouvir. Agora, ouvir alguém em quem você confia, em quem você vê maturidade, em quem você vê conteúdo bíblico e coerência bíblica. Mas você precisa parar e ouvir alguém. Não é sozinho. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, ouça alguém que vai pegar a Bíblia e vai ajudar você a aplicar a Bíblia pelo Espírito à sua vida. É isso que você precisa. Porque quando o João diz, Jesus falando por João, ouça o que o Espírito diz às igrejas, João está dizendo, ouça as cartas. Ouça as cartas que eu escrevi. Então a maneira de ouvir o que o Espírito diz a você hoje, diz às igrejas hoje, é você ouvir o que a Bíblia diz. Simples assim. Alguém que vai te ajudar. E aí vem a promessa. Ao vitorioso, eu vou dar o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso aqui é algo que João vai falar mais sobre isso lá no capítulo 21, no 22, concluindo o livro. Mas lembra que eu falei daquela árvore do templo de Diana, de Ártemis, aliás, quando eles iam buscar refúgio? Inclusive, existia uma lei na cidade que se você fosse um perseguido, criminoso, se você chegasse perto da árvore, ninguém poderia tocar em você, como as cidades refúgio do Antigo Testamento. Então era algo a que eles se agarravam como segurança, como esperança. E Jesus está dizendo que você tem que abrir mão de qualquer coisa nesse sentido e abraçar a promessa de que você tem vida e vida eterna em Cristo. Esse sim é o vitorioso. Esse é o desafio da igreja de Éfeso. Aí nesse sentido, deixe-me pegar e tentar mostrar para você algumas aplicações. Primeira aplicação. Vamos pensar em Éfeso. A mensagem para a igreja em Éfeso nos adverte sobre o perigo de uma ortodoxia morta. E o que Jesus quer de nós, e que faltava em Éfeso, era amor. Jesus quer sim que a gente seja cuidadoso na doutrina, que a gente seja fiel no serviço, mas o nosso amor não pode esfriar. Aqueles que amam a verdade devem certificar-se de que amam a Deus e amam ainda mais as pessoas, pois esses são os grandes mandamentos de Cristo. Esse é o ensino. Alguma pergunta sobre Éfeso? Porque, pelo que eu vi, eu só vou conseguir fazer no máximo mais uma igreja hoje. Se der, né? Alguma pergunta? Algo sobre Éfeso, sobre o que a gente viu, para a gente prosseguir? O que vocês acharam? Tem um micro... Pega aqui, Marcos, por favor. Liga ele aí.
E vamos ver se alguém tem algo. Mateus, corre lá no Mateus. Liga que já vai dando tempo de funcionar. Diga. Implicações, qual ele faz que é necessário. Mas como é que vai conseguir trazer esse amor diário? Muito boa pergunta. Primeiro, Jesus foi quem disse o seguinte: a lei de ouro do amor. Primeira coisa, eu acho, Mateus, você tem que se colocar no lugar do outro e falar assim: eu vou tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado nessa situação. Mas ainda assim pode ser enganoso. Porque Paulo mesmo vai dizer lá no capítulo 4 de 1 Coríntios que a nossa consciência, ainda que a nossa consciência nos acuse. Por isso que Jesus vai dizer que o novo mandamento não é você amar como você ama a si mesmo, não é você fazer com o outro o que você gostaria que fizesse consigo mesmo, mas qual é o grande mandamento? É amar como Jesus amou. Então acho que você tem que medir o amor que você gostaria que usassem com você em determinada situação, à luz de como Jesus amou. Esse é um primeiro ponto. Segundo, quando você vai lidar com mentira e erro, uma das coisas mais difíceis é a gente suportar erro, né? Sobretudo se o cara é líder. John Owen, ele tem uma discussão interessante, porque geralmente quem tem a verdade, quem conhece, por exemplo, a fé reformada, quem começa a conhecer a doutrina bíblica, fica tão orgulhoso, começa a debater com todo mundo, começa a brigar. Aí ele fala o seguinte, John Owen, ele vai dizer que você precisa aprender a olhar qual é o fim de cada doutrina. Então assim, seu objetivo não é ganhar um argumento apenas. Seu objetivo é que o seu argumento produza o fim para o qual a doutrina serve. Por exemplo, a doutrina da predestinação. Ela não é para a gente sair dizendo, Deus predestinou gente para o céu, Deus predestinou gente para o inferno. Não vou nem discutir se isso é verdade ou mentira. Mas, né? Qual é o fim para o qual serve a predestinação quando você olha para a Bíblia? É simples. Aqueles que Deus escolheu e predestinou desde o início, eles vão chegar no céu. Ponto. Esse é o fim. Vocês vão ver domingo de manhã, a gente vai estudar Atos, capítulo 13, a partir do verso 14 até o final do capítulo 13, o primeiro sermão de Paulo de que nós temos registro. E lá no final do capítulo 13, Lucas vai registrar que todos quantos estavam destinados para a vida eterna creram. De que modo a igreja primitiva usava a doutrina da predestinação? Lucas deixou muito claro. Baiano, Deus te chamou para ser missionário na África. Você, a Natália e a Joricelma. E a Nenê. Vocês vão para a África. Vocês vão ficar lá no meio de uma tribo que come gente, inclusive. Qual é a garantia de que esse negócio vai dar certo? Lucas, se estivesse aqui aconselhando o baiano para ser missionário, diria: baiano, vou te contar uma história. Paulo, primeira viagem missionária. Todos quantos Deus tinha predestinado, creram. Vai lá buscar as ovelhas de Jesus. Tem a ovelha dele lá na África. As minhas ovelhas, as ovelhas de Jesus, vão ouvir sua voz. Elas vão crer e elas vão te seguir. Vão seguir Jesus. Então, como é que você debate ou conversa sobre
doutrina ou corrijo o erro doutrinário de alguém em amor, lembrando-se do fim para o qual serve a doutrina. Você não quer simplesmente dizer, é porque predestinação é bíblico, ponto. Não. Se você fizer isso, você perdeu o argumento. Qualquer doutrina, gente, falar em línguas, pega qualquer doutrina. Qual é o fim do falar em línguas no Novo Testamento? Aí você descobre qual é o fim do falar em línguas. E aí você vai partir para tentar argumentar de um modo que você não apenas ganhe o argumento, mas edifique apresentando o fim para o qual serve a doutrina. Então, o que eu vejo acontecer, por exemplo, no conservadorismo brasileiro hoje, americano, etc., é que a gente simplesmente quer ganhar um argumento. Não, a gente quer ganhar um argumento. Jesus nunca preocupou em ganhar um argumento. Aliás, a Bíblia começa dizendo que ela não quer argumento. Ela começa dizendo, no princípio Deus criou, ponto. Não tem argumento. Tem um anúncio, Deus sempre existiu, teve um princípio, Ele criou, ponto. Você quer acreditar nisso? Ótimo. Não quer acreditar nisso? O problema é seu. No princípio, Deus criou. Então, muito do que a gente pensa, eu te digo isso, porque quando eu converti, gente, eu virei um touro. Eu fui burro. Eu dava chifrada mesmo no abdômen da minha mãe, do meu pai, de todo mundo, dos meus amigos. Eu era burro, não tinha amor. E quando eu descobri as doutrinas da graça, então? Eu fiquei intolerante, fiquei bobo. E quando eu fui corrigir meu filho Samuel um dia, cansado, bravo, dentro do chuveiro, um neném pequenininho, não sei o que foi, e eu estava com a razão, cansado, dando banho no menino. Quando eu fui, deu um tapa na bunda dele, tadinho, assim, todo destemperado. Aí eu falei, para que eu fiz isso? Ajoelhei na hora assim, olhei bem no olhinho dele. Falei, ô Sá, perdoa o papai. E Mateus, eu fazer isso, pergunta a minha mulher. Existe um monstro adormecido aqui chamado ira. O tempo inteiro eu luto com ele. Então, o que tem me ajudado em questão de como relacionar em amor, como corrigir em amor, como exortar em amor, como ensinar a verdade em amor, tem sido pensar nessas questões. Tem sido pensar dessas maneiras. Qual é o fim dessa doutrina? Para que ela serve? Como é que eu vou tratar o Marcos? Eu vou tratar o Marcos do jeito que eu gostaria que o Marcos me tratasse se eu estivesse no lugar dele. Mas ainda assim eu vou errar, porque meu coração me engana. O que eu vou fazer? Eu vou trazer Jesus para a equação. Como é que Jesus age? Como é que... Quem mais? Boa pergunta. Porque verdade e amor, né? Marcos, você falar? Nossa, que bênção. Olha que interessante. Vamos lá? A Bíblia responde à Bíblia. Será que alguém perde o amor, Jailton, pastor Jailton? Porque ela esquece que ela é amada? O que você acha, Bruno? Se você estiver lendo Brennan Manning, você vai dizer que sim. Inclusive eu vi um colega pastor que eu admiro, respeito, postou no Instagram dele ontem 2 livros do Brennan Manning e ele dizendo o seguinte, que Deus te ama do jeito que você é. Eu falei, uau.
Vamos pensar em Éfeso. Por que Éfeso perdeu o primeiro amor? Olha o final do versículo, está aí na tela. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida. Darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Fruto, árvore da vida. O que fez Adão e Eva comerem o fruto proibido? Você vai dizer, desobediência. Desobediência foi só a consequência. Qual é a raiz da comelança da árvore do conhecimento do bem e do mal? Vocês já me ouviram falar? Se você me ouve já há quase 6 anos, você já devia saber a resposta. Vou começar a dar bomba. Incredulidade. Falta de fé. Porque o diabo virou para Eva e falou assim, foi isso mesmo que Deus disse? Colocou a palavra de Deus em dúvida. Ué, então, como é que Deus ia proibir vocês de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Como é que Deus não quer que vocês conheçam a distinção entre bem e mal por si mesmos? Que Deus é esse? Quer dizer, Eva deu um lapso de fé, um eclipse de fé, e naquele momento ela deixa de crer em Deus, na bondade, na sabedoria, nos propósitos de Deus, aí ela desobedece. A desobediência é fruto da incredulidade. A incredulidade fez Eva comer em desobediência. E ela deu fruto para o marido que estava do lado, que também em incredulidade, omissão, desobediência, comeu do fruto. Primeiro. Segundo, Apocalipse 2,7. Comer da árvore da vida. Eu vou te dar esse fruto. Isso aqui te remete de algum modo a ter fé. Ou seja, acredite nisso. Acredite que o fruto da árvore da vida é tudo que você precisa. Você não precisa daquela árvore do templo de Ártemis. Fé. Certo. Agora, vamos olhar para a carta aos Efésios. Abra lá em Efésios, no capítulo 6. Final da carta. Eu estou lendo no verso 23. Olha como é que Paulo conclui a carta, verso 23. Apocalipse 6, 23. A paz seja com vocês, irmãos, carta aos Efésios. E que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. É ruim essa tradução? Eu gosto da Ara. Amor com fé. Amor com fé. Ou seja, quando você lê amor com fé, deixa eu colocar aqui uma versão em inglês, para você ter uma noção. Colocar a tradução ESV. Está vendo aqui? Verso 23. Peace be to the brothers. Paz seja com os irmãos. E love with faith. Amor com fé. Então, voltando à pergunta, por que Éfeso perdeu o primeiro amor? Você sabe responder. Por que Éfeso perdeu o primeiro amor? Éfeso perdeu o primeiro amor porque Éfeso perdeu fé. Quando você perde a fé em Deus, você para de amar. Do jeito que tem que amar. Se você não tem fé de que Deus é soberano e tem controle, você vai querer tomar o controle. Aí você vai agir de um jeito que para Deus não é amor. Esmaga.
Quando você não acredita que Deus é pela verdade e que Deus vai fazer a verdade prevalecer, você quer você mesmo enfiar a goela abaixo que é verdade. E por mais que você pense que é amor, não é amor. Éfeso perdeu o primeiro amor porque perdeu a fé. Amor é fruto da fé. Fé, qual é o tríplice de Paulo? Fé, esperança e amor. O amor é a lâmpada. A fé é o soquete. A esperança é a energia que produz a luz ali. Se você não tem fé e esperança, você não vai amar. Então tem muita gente que conhece a Bíblia, como era Éfeso, conhecia demais a Bíblia, mas não tinha fé na Bíblia que ele conhecia, parou de amar. Por que o amor de muitos vai esfriar no fim? Porque não vai ter fé. Então, quando um pastor se dignifica a dizer que Éfeso perdeu o primeiro amor porque perdeu a consciência de que Deus os amava, esse pastor está sendo guiado muito mais pela psicologia barata do que pela Bíblia. E eu te mostrei pela Bíblia que Éfeso perdeu foi a fé. Parou de acreditar que tudo que eles precisavam era crer no fruto da vida, e que se eles voltassem a crer nisso e a viver dessa esperança, eles voltariam a amar. Então você para de amar quando você não acredita que Deus está cuidando, de que Deus está fazendo, de que Deus é pela verdade, de que a verdade vai prevalecer no final, e etc, etc. Amor com fé. Você não vai amar se você não tiver fé. O que mais? Raquel, corre lá com o microfone, por favor. Capítulo 2 de... Vamos lá, capítulo... Sim, mas a perseverança no sentido não pleno da palavra, né? É no sentido de constância. Perseverança, você quer associar perseverança a? Mas aí parece-nos muito mais alguém que continuou do que perseverou no sentido pleno da palavra, né? Não é que eles não tivessem fé, né, gente? Claro que eles tinham alguma fé. Ninguém perde a fé totalmente, né? Mas a raiz do mal é a falta, são os eclipses de fé. Eu tomaria essa perseverança, deixa eu até ver aqui como é que Apocalipse 2:6, 2:2. Deixa eu ver como é que a ESV traduziu. 2:2. Olha que interessante. Eu conheço suas obras, I know your works, your toil, seu trabalho duro, e ele não usa perseverança, vai usar endurance. O que seria endurance? Endurance no sentido assim, de constância paciente. Tem gente que é constante, tem gente que é pacientemente constante. Então tem mais a ver não com perseverança que salva, tanto quanto com perseverança que faz assim, você começa o negócio e acaba. Paulo o quê? Fala no microfone. Sempre, mas nesse contexto é para a salvação. Mas sua pergunta ela é muito boa, porque isso nos faz refletir sobre o seguinte: às vezes palavras ao pé da letra, fora do contexto que ela está sendo usada, não nos ajuda a entender. Quando Paulo fala de perseverança fruto da fé, ele está falando, você vai completar a corrida. Perseverança aqui tem a ver com você trabalha, você se esforça, você não desiste do que você está fazendo.
Marcos tinha falado o quê? É isso? Mais alguém? Bruno. Poderia, em relação a essa falta de amor à igreja de Éfeso, fazer uma analogia à parábola do bom samaritano? Por exemplo? Porque a questão seria, Tira a máscara, por favor, porque eu não te ouço, fica abafado, desculpa. na parábola do bom samaritano, tem os dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus e Certo. e tem a questão de um sacerdote, Uhum. da passagem de lá, Isso. Era um religioso, e um samaritano que se contrapõe a religiosidade. ao significado. Excelente, excelente. É uma excelente ilustração de alguém que tinha doutrina e não tinha amor. Agora, me escutem bem, eu não estou dizendo que você ama sem verdade. Não, isso não é bíblico. Tanto que numa das cartas, Jesus vai acusar a falta de verdade da igreja. O nosso Salvador é cheio de graça e verdade. Mas é curioso que graça vem primeiro nessa ordem. Curioso. Então, muito bem lembrado. A parábola do samaritano mostra para nós na prática, Mateus, como é que você pode servir na igreja sem amar. Eu estava falando para o pastor Jailton ontem, a gente parou no semáforo saindo da igreja, e a gente parou e tinha uma moça trabalhando, uma moça tarde, varrendo rua. Eu falei, gente, eu acho esse trabalho tão penoso, eu tenho assim, tanta compaixão, pena de gente que trabalha com isso. E comentei, eu fico tão triste quando eu vejo crente, principalmente, tratando mal o garçom, tratando mal o gari, tratando mal o porteiro, tratando mal gente. Você quer me ver ficar, os meus instintos primitivos aflorarem, eu perder o amor, eu ver alguém tratar alguém assim. Está lá no caixa do mercado. Eu sei que tem muita gente que trabalha mal, eu sei disso. Mas, para mim é mais ou menos assim. Lembra quando Elias estava precisando da comida? E aí Deus mandou os urubu entregar a comida para ele? Era como se eu virasse, Deus, mas vai mandar pelo urubu? Entendeu? Eu não vou brigar com o urubu de Deus, Deus está mandando. Enfim, mas bem, bom exemplo. Quem mais? Lá atrás, corre lá no Cairo. Boa noite, pastor. Sim, boa noite. Eu fico com a impressão assim, que parece que, assim, eu tenho um entendimento que não dá para separar muito a teologia da prática, parece que elas estão bem vinculadas. E ao ler os pontos positivos que o senhor apresentou da igreja de Éfeso, Sim. mas a repreensão de Jesus no final dizendo que faltava o amor, e ele trouxe um ponto aí da parábola do bom samaritano. Sim. Ou seja, é possível, né, a constatação, você ser bom em doutrina, conhecer, e mesmo assim ser repreendido e ter Jesus falando para você que ele encontra você a falta de uma virtude, de um dom. E aí, onde a gente corre? Se eu sou essa pessoa que conheço muito, o que me fala? Boa pergunta. Você tem que ver a forma como você ama o próximo. Por exemplo, se você ama o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e isso não se traduz em amor pelo próximo, João vai dizer na primeira carta dele, tem algum problema na sua fé. Ele vai dizer, como é que você pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão, seu próximo? A falta de amor pelo próximo pode ser um indício da falta de uma fé salvadora.
E aí a fé salvadora é aquela que se agarra em Cristo como seu substituto, seu justificador, sua justiça diante de Deus. E essa fé, ela é poderosa, ela vem acompanhada. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Curioso, porque esse verbo poder em João 1,12 ou 13, não me lembro agora, ele pode ser traduzido de duas maneiras. Pode ser tanto poder como direito. Vai depender do contexto. Tanto que tem Bíblia que diz, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, para mim, João quer deixar isso no ar. João é mestre nisso, em usar palavras dúbias. Porque ele se perguntar, você quer dizer o que, João, com isso? Você quer dizer direito ou poder? Isso que os dois. Ou seja, quando Jesus me dá o direito de ser filho de Deus, me justifica, direito, justifica, Ele também me dá o poder para produzir o fruto. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, etc. Então, sim, a maneira melhor para você corrigir sua fé, saber se a sua doutrina está servindo de um modo salvífico, é olhar como você trata um próximo. E o melhor lugar é na igreja. Entra um irmão novo na igreja com uma personalidade diferente, você não gosta dele, você vira a cara para ele. A nossa juventude antiga vai lembrar de quantas vezes eu tive essas conversas com vocês lá nos cantinhos, dizendo, está chegando gente nova, vamos amar, vamos abraçar. Então, aí você olha, você não gosta do jeito, eu não gosto de você pintar o cabelo de azul, o que esse cara está pintando cabelo de azul? Aí eu viro a cara para o Cairo, o que é isso, cabelo azul? Você está na igreja, rapaz? Eu não te conheço, eu não sei por que você gosta do cabelo azul, depois você me conta. Você está entendendo? Então assim, por que ele está com o cabelo azul? Aí eu já julgo. Quer dizer, essa doutrina que eu defendo, eu creio nas doutrinas da graça, mas eu não tenho graça para conhecer o Cairo, para entender de onde vem o cabelo azul. Que fé é essa? Entendeu, gente? Nós não estamos falando em alisar pecado, isso é outra história. Mas o que você tem que fazer? É de novo falar assim, avaliar assim, por que eu não gosto do cabelo azul do Cairo? Perguntas honestas. Deus, por que isso me causa raiva? Um crente pensa assim. Um dos caras que mais foi chumbado quando chegou na CIB foi o Marcos. O Marcos chegava aqui, eu mesmo, eu sentado ali, no Projeto Sola cantando aqui, o Marcos nesse primeiro banco aqui, e eu ali, e ele com o celular dele assim, filmando assim, e olhando para mim, pulando, aí eu olhei e falei assim, quem que é esse doido? Falei, que é esse camarada, rapaz, botando fogo no parquinho? Aí ele me aproximou de mim, pastor, não sei o que, isso, igreja e tal, Jonas Madureira, o que é que eu faço? Aí eu virei, planta a sua igreja aqui, numa igreja. Me aproximei dele, comecei a ver qualidades, defeitos. Primeira noite que ele dormiu lá em casa, ele dormiu na cama do meu cachorro, deitou no cachorro, cobriu com a minha toalha, a toalha que eu dei para ele enxugar, e o Mac acordou no outro dia cedo olhando ele lá na cama, literalmente, o que esse caboclo está dormindo na minha cama? Foi ele que me passou Covid. Você está entendendo? Isso é igreja. Aí eu vou conhecendo. Pastor Jailton come buchada. Então assim, a gente vê as diferenças do outro, e nós como crentes temos que nos aproximar, o amor, porque foi isso que Jesus fez. Aquele que era desde o princípio, por meio de quem todas as coisas foram feitas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele se fez carne, habitou entre nós, se identificou conosco. Uau, hein? E eu não me aproximo do outro. Tem algo errado com a minha ortodoxia.
Agora, uma coisa é andar com Marcos, e aí eu conheço o Marcos, aí eu vou vendo falta de caráter no Marcos, o que não é o caso, né? Mas digamos que eu comece a enxergar, para mim tudo bem. Aí eu estou errado, aí eu sou conivente, aí é outra coisa. Mas a partir do momento que o Marcos, andando comigo, sabe que eu amo, porque ele já está andando comigo, eu identifiquei problema no caráter dele, digamos, e aí em amor eu vou exortá-lo, aí está certo. Aí a gente percebe onde eu quero chegar? O que nos falta às vezes é a disposição inicial de fazer o que Jesus fez, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória dele, cheia de graça e de verdade. É isso que as pessoas têm que ver na gente. A gente mais parece com Jesus quando as pessoas conseguem olhar para nós e ver o equilíbrio de graça e verdade. Simples assim. Difícil, mas simples assim. Mais alguém? O último aqui, o Jonathan, para a gente encerrar. Pastor, me surpreendeu muito fazendo essa forma de leitura que a gente fez agora. Que forma? Eu diria que uma coisa que o senhor comentou comigo, comentou conosco, né? Sobre o exemplo do pastor Jair, me consolou sobre a questão de nós. É que eu citei o pastor Jair. Jair, eu te citei na reunião dos homens, falando que você lê devagar, você lê pronunciando as palavras. E falei que você, nesse ponto, é idêntico ao John Piper. Então, você está em boa companhia. Nesse ponto. Isso, mesmo com essa, digamos assim, essa lucidez, como foi feito agora, o versículo 3 fala assim, olha. Qual versículo? Versículo 3, Apocalipse 2. Olha, você sofreu, falando na igreja, sofreu por meu nome com paciência. Que versão você está lendo? NVT. Tá, verso 3, achei. Sofreu por meu nome com paciência. Sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. E o versículo 5. Veja até onde você caiu. Arrepende-se. Aqui eu vejo a ideia de algo como que relativo, ainda não ter chegado na consumação final da perca do amor plenamente. Mas eu vejo nisso aqui uma coisa muito interessante, um chamado à piedade. Sim, o que é a piedade? É isso que Jesus define aí para a gente. A piedade é você saber se examinar à luz do que Jesus revela dele, é você se arrepender se for necessário, e você crer, você praticar. Isso é piedade cristã. Piedade cristã é autoexame à luz da Bíblia e prática no poder do Espírito. Isso é piedade cristã. E é isso que literalmente João está fazendo, né? Excelente. É isso aí.